Então, pessoal, voltando, ver se o som agora está funcionando. Acredito que sim. Questões técnicas, mas vamos lá. Por que eu existo, né? Essa é uma pergunta que às vezes a gente tenta se fazer e as pessoas buscando entender o propósito da vida, o sentido e o que isso representa, a gente tem essa tendência a querer refletir de uma maneira profunda, às vezes, a respeito disso, né? Por que eu existo, né? Qual é o meu propósito? Qual é o motivo da minha vida? Só que, de uma maneira isolada, quando a gente começa a pensar sobre isso, por que eu existo, qual é o sentido daquilo que eu vim fazer, a gente acredita que refletir por muito tempo sobre isso vai trazer algum nível de clareza. E não é o refletir muito tempo sobre que te traz algum nível de entendimento nesse sentido. Eu refletir durante muito tempo não quer dizer que eu vá profundamente no real significado que tem isso. Só que nós somos seres relacionais. Nós somos seres que nasceram para se relacionar. E quando a gente pensa em viver e em sentido da vida, e eu não estou falando aqui de frases de Instagram ou bio e o meu propósito de vida é iluminar as pessoas, não, assim, essa porcaria toda, essa baboseira toda que a gente vai aceitando ao longo do caminho e vai replicando várias e várias vezes. O meu propósito é tal coisa. E essas paranoias, e no final das contas, de maneira prática, esse propósito não se alcança, esse sentido não se chega, e o fazer algo que realmente faça algum sentido nunca acontece. Porque a gente está sempre nessa paranoia de buscar entender o porquê do porquê do porquê, sem, de maneira prática, de maneira concreta, conseguir colocar isso na nossa vida, no nosso cotidiano, de uma maneira que isso traga algum benefício, de fato, para a nossa convivência, a nossa existência como ser humano. Por que eu digo que de maneira isolada a gente ficar se questionando por que eu existo não chega a lugar nenhum? Porque como nós somos seres relacionais, nós nascemos para nos relacionar. Então, antes de eu entender por que eu existo, eu preciso levar em consideração para quem eu existo. E quando a gente começa a colocar isso numa pauta muito mais prática e começa a se localizar nessa realidade do para quem eu existo, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. Porque se eu ficar de maneira isolada, sempre ruminando essa ideia de por que eu existo, qual é o sentido, qual é o meu propósito, isso, no final das contas, vai me gerar uma certa frustração, vai me gerar uma certa angústia, porque eu não vou chegar a um lugar prático. Eu não vou chegar num lugar de uma maneira existencial que repercuta algo positivo vindo dali. Agora, quando eu começo a entender que o porquê eu existo, ele está diretamente ligado, ou diretamente correlacionado ao para quem eu existo, por quem eu vivo, para quem eu vivo, as coisas começam a se tornar um pouco mais palpáveis. As coisas começam a fazer muito mais sentido. Porque para pensar, quais são as pessoas na nossa vida que fazem parte do nosso círculo que a gente tem um direto alcance, uma direta influência, um direto relacionar com essas pessoas. A gente precisa ter esse entendimento. Quando eu começo a ter esse entendimento de para quem eu existo, as pessoas que fazem parte da minha vida, as coisas começam a ter um pouco mais de substância. As coisas começam a ter um pouco mais de palpabilidade. Eu consigo realmente tocar naquilo que eu preciso fazer, para mim e para o outro. Ricardo, mas eu não levo muito isso em consideração, porque essa questão de para quem eu vivo para mim, porque eu tenho que me amar. Tudo bem, se tu é dessa linha de pensamento de que eu primeiro, eu tenho que amar, eu tenho que me amar, porque o meu eu é a coisa mais importante, e tu é construído com essa base de pensamento, eu vou te fazer uma pergunta: onde esse tipo de pensamento tem te levado? Ao analisar sempre o olhar para si, sempre sob a perspectiva de que eu estou em primeiro lugar como pessoa, e a partir de eu estar em primeiro lugar sempre, isso te levou para onde? Isso te deixou como? Isso te fez chegar em que momento de até mesmo de satisfação? O quão satisfeito tu é com a tua vida levando esse tipo de pensamento em consideração? É uma coisa que a gente precisa pensar. E por que eu bato tanto em cima, às vezes, do nosso comportamento, né? Toda vez que eu estou lidando em atendimento ou estou nos programas,
eu sempre parto da premissa do comportamento. Porque uma coisa que eu já entendi, e eu espero que quem estiver assistindo isso, ou agora no ao vivo, ou posteriormente, faça a seguinte reflexão. Todos os nossos comportamentos, tudo aquilo que eu faço de uma maneira ou repetida, ou de uma maneira intencional, mas aplicando algo de uma maneira prática, isso vai gerando um certo nível de mudança de percepção. Todo o nosso comportamento, ele faz o que? Ele gera um elemento psíquico na gente. A maneira como eu vou fazendo reiteradamente as mesmas coisas, isso vai trazendo uma resposta psicológica para mim. Por que a pessoa, às vezes, ela está na academia, ela está malhando, ela está ali, às vezes não está nem pensando muito, mas só ela estar fazendo repetidamente aquilo dali, isso vai gerando certas sinapses, isso vai gerando certas conexões neurais nela. Isso vai trazendo para ela uma certa maneira de enxergar as coisas. Então, o nosso comportamento, de maneira direta, e não é uma maneira indireta, é uma maneira direta, ele vai nos trazendo aquilo que traz para nós o sentido de mundo, a nossa visão de mundo. Por quê? Conforme eu vou realizando certas atividades, conforme eu vou me colocando na realidade, isso vai me trazendo uma certa maneira de enxergar o mundo. Eu posso enxergar o mundo de uma maneira positiva, enxergar as coisas acontecendo para mim de uma maneira que façam sentido, que eu tenha uma abertura para os acontecimentos, ou, de acordo com o meu comportamento, de acordo com aquilo que eu faço reiteradamente, aquilo dali vai me trazer um fechamento, um ensimesmamento, uma falta de percepção de contexto da realidade. E isso faz com que eu tenha um efeito psicológico através do comportamento que eu tenho. Então, quando a gente está pensando em entender o porquê de a gente existir, o porquê que eu estou nesse mundo, eu preciso levar em consideração para quem eu vivo dentro de duas ordens. Dentro de duas ordens de existência. Uma delas é o tempo e a segunda delas é a importância. No tempo, tu tens que conseguir alocar na tua realidade quais são as pessoas que tu mais passa tempo. Quais são as pessoas com que tu tem mais tempo de relacionamento, que tu mais tempo te relaciona? E isso é uma dimensão que tu tem que levar em consideração. Isso é uma ordem que tu tem que levar em consideração. Porque quando eu me relaciono demais quando eu me relaciono durante muito tempo com alguma pessoa, isso daí vai gerando um certo desenvolver meu e dessas pessoas que estão na minha volta. E geralmente a gente passa mais tempo com pessoas que a gente está no nosso trabalho, convivendo com o nosso trabalho. Ah, Ricardo, mas eu não levo muito em consideração as pessoas que eu me relaciono, porque eu não gosto muito, as pessoas são meio chatas, eu nem sei o nome das pessoas com quem eu me relaciono, na verdade. Se eu for dizer, tem um cara lá da minha empresa que o nome dele é Maurício, ou Marcos, ou Manuel, eu nem sei, é alguma coisa com M. Isso daqui é algo que tu tem que parar um pouco para pensar agora. Como é que tu está inserido numa realidade onde tu convive com pessoas e tu nem sabe sequer é o nome dessas pessoas? Como é que tu quer desenvolver um sentido para a tua vida? Como é que tu quer entender o teu porquê na existência, se no momento que tu estás existindo, tu não te relaciona, tu não te desenvolve, tu não vive como de fato é para viver? Tu te relaciona com as pessoas como se estivesse te relacionando com qualquer outro objeto. Aí tu quer te questionar, aí tu quer voltar para ti mesmo novamente, para aquele ensimesmamento de entender o porquê que eu existo e o sentido da minha vida de uma maneira muito individualista, mas a pessoa que está ali lidando contigo diariamente, tu não sabe o nome dessa pessoa. Faz sentido isso? Faz sentido tu querer entender o porquê da tua existência se enquanto tu está existindo, tu não dá porquê para isso. Enquanto tu está existindo, tu não te relaciona. Enquanto tu está convivendo com pessoas, tu não sabe com que pessoas tu está te relacionando. E isso na primeira ordem, na ordem do tempo. Agora vai para a segunda ordem, a ordem de importância. Quem são as pessoas que realmente são importantes na tua vida?
Para tu conseguir definir a tua atuação no mundo, para tu conseguir definir o nível de encarar a tua realidade com responsabilidade, tu precisa ter isso muito claro na tua cabeça. Quem são as pessoas importantes na minha vida? E aí tem uma ordem dentro da dimensão da importância que tu precisa catalogar. E essas dimensões são a dimensão espiritual, que faz parte da tua realidade, a dimensão da família próxima, ou seja, a família constituída a partir de ti, homem, mulher, eu sou uma mulher, tô assistindo aqui, a família que tu constituiu, a família que tu deu origem, não a família de onde tu veio, a família próxima, o teu núcleo que tu escolheu constituir. Essa é a segunda dimensão dentro da ordem da importância. Depois, trabalho, as pessoas do teu trabalho, qual é o nível de importância que essas pessoas têm para ti. E depois a família distante e amigos. Família distante é parente, é primo, é tio, é as pessoas que não são mais o teu núcleo de constituição. Essas pessoas são a tua família distante e dentro dessa relação, inclusive, estão os amigos. Como é que tu organiza isso? Existe uma hierarquia aqui. Existe uma ordem. Ricardo, mas eu não sou uma pessoa muito ligada a Deus, eu não sou uma pessoa muito ligada à espiritualidade, eu não acredito muito. Então, tu já começou te destoando daquilo que possivelmente pode trazer algum sentido. Já vamos começar por aí. Mas eu não me dou muito, eu até acredito em Deus, mas não me dou muito bem, porque Deus, eu fui muito decepcionado. Deus em si é perfeito. Já começa pela premissa básica. Se é Deus, é perfeição. E se existe algum problema nessa relação, o problema está em ti, que é imperfeito, e não em Deus, que é o ser perfeito. Então, se eu tenho um problema no relacionamento com Deus, o problema está em mim e não em Deus. Então, a partir daí, eu tenho uma premissa para olhar. Mas não vou nem levar isso em consideração, porque eu estou trazendo para uma questão mais prática, no relacionamento prático. Família. Esposa, esposo, filhos, são pessoas para quem tu vive de fato. Eu vou voltar nesse núcleo aqui. Trabalho. Mas eu não gosto muito do meu patrão. Mas eu não gosto muito do meu colega de trabalho. Tá. Tu gostar ou não gostar dessa pessoa não vai descaracterizar uma questão que é muito prática. Tu precisa sustentar tua família. Tu precisa fazer dinheiro. Tu precisa trabalhar. Então, se tu levar em consideração que na tua realidade concreta, tu vai precisar lidar com essas pessoas, que são parte do teu ambiente de trabalho, e tu aceita que tu pode estabelecer um comportamento muito melhor para ti, para que tu te desenvolva dentro desse ambiente, isso vai te trazer muito mais sentido do que tu ficar ruminando e ficar se questionando, por que eu tenho que lidar com essa pessoa? Por que eu tenho que lidar... Essa pessoa é uma pessoa que não... Muda o teu comportamento. Muda a maneira como tu lida com essa pessoa. Mas está dizendo que eu tenho que trazer toda a responsabilidade para mim, Ricardo. Com certeza. Com certeza. O grande problema hoje, o principal problema hoje, envolvendo relação, envolvendo trabalho, envolvendo família, envolvendo finanças, envolvendo qualquer uma das áreas, é que, ao invés de eu olhar onde eu tenho responsabilidade, eu olho onde o outro tem responsabilidade. Que é onde eu menos tenho insurgência. Que é onde eu menos tenho atuação. Que é onde eu menos tenho a capacidade de fazer algo para que aquilo ali se modifique. Aí eu não olho para aquilo que eu preciso fazer, mas eu quero olhar para o outro para dizer que o meu relacionamento com o outro é ruim por conta disso, daquilo do outro. Eu nem vou entrar nisso aqui, porque talvez seja a próxima live, mas isso aqui é muito claro dentro do relacionamento. Quando a pessoa está olhando para o outro com aquela lista de compras. Porque ele tinha que fazer isso, porque ele tinha que fazer aquilo, porque ela tinha que ser desse jeito. Está tudo errado. Está tudo errado. E a gente volta no início do que eu falei. Por que eu existo? Tu não sabe lidar nem com para quem tu existe. Tu não consegue te relacionar nem com as pessoas que fazem parte do teu núcleo de convivência. E aí tu acha que uma pira da tua cabeça tu vai chegar numa resposta de por que eu existo. Sendo que o teu para quem
tu não faz sentido algum. Tu não consegue te relacionar, tu não consegue ser responsável. Tu não consegue assumir a responsabilidade básica de trabalhar, sustentar a família, lidar com o outro, lidar com as diferenças do outro. Isso daí já se torna um problemão pra ti. Eu tô exausto da minha rotina, estou exausto. Estou cheio de problemas. E o que a pessoa diz que é um problema, na verdade, é só a realidade da convivência, é só a realidade prática da existência. Que ela quer dizer que isso aí é um grande problema. Então, o que acontece, no final das contas, é que a gente não está preparado e a gente não entendeu ainda que a vida, de uma maneira muito prática, ela acarreta várias questões. Dentre elas, se relacionar com as pessoas. Quando eu absorvo isso, e eu entendo que eu tenho que me relacionar, e eu consigo começar a classificar esses graus de importância, eu consigo me posicionar dentro da minha própria realidade para fazer o que é bom, produtivo para mim e para minha família, e aquilo que não é eu começo a descartar. Como, por exemplo, amizades. Aquela pessoa que tu conviveu durante anos, mas ela só faz merda pra ti. Só faz cagada. Cara, elimina, é tchau. Acabou. Acabou a convivência com esse tipo de pessoa. Porque o meu primo, ele vive me incomodando e vira e mexe, ele chega lá em casa e dá brigalhada e a gente discute no final do dia. Tchau. Tchau pra esse primo. Tchau pra esse amigo. Tchau pra esse parente chato. Porque a minha mãe está sempre me incomodando. É tua mãe. Tu tem que honrar. Tem que respeitar. Tu não é obrigado a conviver. Pô, Ricardo, mas isso aí é duro. É a realidade, cara. É a realidade. O grande problema é que a gente não olha as coisas pelo que elas são. O nosso grande desafio e o que faz a gente ficar nas nossas paranoia mental é que a gente não olha para as coisas como elas são de fato. Um convívio com pessoas que não te agregam em nada, que só vem para te perturbar, só vem para te incomodar, só te gera mais perturbação mental. Então quer dizer que eu não tenho que ajudar as pessoas? Tem que te ajudar primeiro. Como é que tu vai ajudar alguém se tu não consegue te ajudar? Tu já tem uma tenacidade, tu já tem uma capacidade de lidar com a pessoa que te incomoda, que te inferniza, e isso não afetar o teu emocional? Teu pai ou tua mãe vem e fala um monte de bobagem pra ti, um monte de besteira, e aquilo ali não te impacta em nada. Tu consegue lidar com aquilo ali a partir dos movimentos próximos? Não consigo. Então é tchau. A realidade é essa. O teu amigo só te inferniza, só te enche o saco, é tchau pra ele também. Então eu vou dar tchau pra pessoa do meu trabalho. Aí que tá. Tu quer colocar energia onde tu não precisa e onde tu precisa tu não coloca. Teu trabalho é o teu ganha-pão, é o que sustenta a tua família. Certo? Aí tu quer dar tchau pra pessoa que tu é obrigado a conviver. E tu quer deixar no teu convívio as pessoas que tu não é obrigado a conviver. Tá tudo errado. Por isso as coisas não vão pra frente. E o mais importante, as pessoas mais importantes do teu convívio são as pessoas que tu escolheu constituir. Que é tua esposa, teu esposo e teus filhos. Esses são o maior grau de importância. Então, inclusive o relacionamento do trabalho, tu também tem que assumir que tu não tem mais a opção de não fazer o que é necessário para manter esse núcleo que é o núcleo principal, que é a tua família. Mas eu não gosto muito do que eu estou fazendo. Mas o que eu preciso, eu queria, na verdade, o que eu queria era fazer. Foda-se. O que tu queria ou deixou de querer, não importa. Mas eu tenho. A minha vontade é fazer uma mudança de carreira. Faz. É o trabalho depois do trabalho. Porque tem responsabilidade para cumprir. Tem mulher para sustentar, marido para dividir as contas da casa, filho para sustentar. Eu não queria ficar na paranoia de que, mas eu queria tal coisa. Não. Para quem tu existe? Para quem? Aí tu entende que tu tem uma responsabilidade. Aí tu entende que tu está inserido numa realidade. Aí quando tu entende isso daí, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. Quando tu entende isso,
e tu coloca isso num cenário muito prático, num cenário onde tu entende, tu assume tua responsabilidade, tu não vai ficar questionando se tu deveria ou não fazer isso, as coisas têm a tendência a melhorar. As coisas têm uma tendência a fazerem mais sentido. O teu porquê começa a aparecer. Mas tu já sabe teu para quem. Tu já catalogou quem são essas pessoas. Quando tu tens a possibilidade nas duas dimensões do tempo e importância, tu conviver com as mesmas pessoas, isso é sorte. Isso aí é magnífico. A pessoa trabalha em casa. E aí ela convive a maior parte do tempo com as pessoas que são mais importantes, que é a família dela. Isso é uma exceção. Isso não é uma realidade. Isso não é algo que faz parte da realidade de 90% das pessoas. Não. Isso é algo que faz parte de uma minoria. Então, entendendo isso, entendendo para quem eu vivo, fica muito mais fácil de eu começar a trazer sentido para a minha vida. Eu começar a trazer sentido para a minha existência. Porque eu paro com as paranoias, eu paro com aquela chafurdação mental de porque o meu propósito está indo para aquele lugar e eu estou muito distante. Quando a gente faz os atendimentos, e inclusive na parte da psicogenealogia, tem elementos ali que trazem a configuração do propósito de cada um, propósito de alma. Inclusive, nesse sentido, está ligado às pessoas. Inclusive, o propósito de alma de cada um está diretamente ligado para quem eu vivo. Quando eu entendo isso e aceito isso, eu consigo evoluir. Eu consigo evoluir como pessoa, como ser humano, no meu convívio. Então existem movimentos muito práticos para isso. Para eu aceitar a minha realidade e vivenciar ela de uma maneira com comportamento que vai trazer mais visão de mundo de preenchimento, uma visão de mundo de crescimento, uma visão de mundo de alcance, de preenchimento, ao invés de uma visão de mundo de esvaziamento, de falta de sentido, de tristeza, de cansaço, que é o que vem constantemente acontecendo. E o primeiro exercício muito prático que a gente precisa fazer para conseguir lidar com essa realidade é não reclamar. Nossa, Ricardo, que simples, que boageira mas tu não faz. É o simples que não é feito. Não reclamar. Mas quando eu estou reclamando, tem sentido no que eu estou falando, por causa que aquela pessoa foi assim, porque a minha vida está assim. Toda vez que tu reclama, tu está abrindo mão de uma oportunidade muito única. E sabe qual é? A oportunidade de tu agir naquela realidade. Quando eu estou reclamando da minha esposa por algo que ela não fez, eu estou abrindo mão da oportunidade de eu agir naquela realidade. Em vez de reclamar porque eu não vou lá e faço. Em vez de tu reclamar porque tu não vai lá e faz aquilo que tu está reclamando. Porque é muito mais confortável eu reclamar. Quando eu reclamo, eu faço o quê? Que eu falei lá no início. Eu transfiro a responsabilidade. Ele não parte de mim. Eu só estou trazendo luz sobre o que está de errado. Quando eu estou reclamando, eu só estou trazendo uma luz daquilo que está errado. Tu é um reclamão chato pra caralho. É isso que tu é. Um reclamão. Que ninguém aguenta conviver. A realidade é essa. Qual é o segundo exercício muito básico para que tu consiga evoluir e entender os teus e catalogar e vivenciar de maneira presente o teu para quem tu vive? Não fofocar. Parar de ficar fazendo fofoca, fazendo intriga com as pessoas. Falando mal da pessoa do teu trabalho, falando mal do teu parente, falando mal da tua mãe, falando mal do teu primo, falando mal do teu irmão, falando mal... Ficar fofocando. Toda vez que tu está fofocando de alguém, primeiro que tu fecha a possibilidade de enxergar aquela pessoa com uma possibilidade de melhora. Já partimos daí. Porque eu estou fofocando, eu estou tecendo um julgamento, falando algo, como se não existisse uma possibilidade de melhora para aquela pessoa.
E eu estou apostando que o outro ele é pior do que ele realmente é. Porque de uma maneira muito prática, e eu já falei isso aqui várias outras vezes e falo em entendimento, que às vezes a gente não tem a nossa capacidade intelectual de ponderar as coisas e tecer julgamentos livre das nossas questões afetivas, que são as principais que nos trazem problemas, os nossos afetos. Por eu não conseguir fazer isso, por eu não conseguir lidar e tecer julgamentos de fato sobre a realidade, sobre a maneira como as coisas estão acontecendo, eu encho aquele meu julgamento, eu preencho tudo aquilo que me falta de capacidade analítica com questões de contornos afetivos mal preenchidos. Aí, ao invés de eu estar dizendo o fato, eu estou julgando. Então, para de fofocar. Para de falar mal. E um terceiro exercício muito prático é a tua elevação espiritual. Ora, te conecta com Deus. Diz, ó Deus, estou começando meu dia, me traz luz, me traz paz, energia, força, que eu possa ser produtivo, que eu possa ser uma boa pessoa, lidando com o próximo, que eu possa trazer lucro para minha casa hoje, que eu possa trazer mantimento para minha residência. Questões práticas. Não reclamar, não fofocar, orar. Tudo isso aí é muito, muito básico. Mas é um básico que ninguém faz. É o básico que tu não faz. É o básico que quando o marido ou a esposa chega em casa, a primeira coisa que vem é uma lista de reclamação. Reclama do filho, reclama da mulher, reclama de todo mundo. Cara, até quando? Aí acha ruim, sente vazio, aquele vazio existencial, porque não entende o porquê existe. Mas não vai entender nunca. Nunca vai entender. Porque tu não consegue separar os pra quem, tu não consegue entender a tua realidade da maneira prática. E não entendendo a tua realidade de maneira prática, onde tu está inserido e como agir nisso, por tu não entender esses movimentos e não querer fazer o movimento dentro desse contexto, tu acha que a resposta do teu porquê, o teu propósito de vida, o sentido, ele vai surgir assim. E se surgisse o teu sentido? E se o teu propósito fosse auxiliar todo mundo na rua sem ganhar dinheiro e viver como mendigo? Isso ia te preencher? Então tem que parar com essa baboseira. A real é essa, tem que parar com essa chafurdação mental, essa masturbação mental de por quê? Não, cara, pra quem? Pra quem são esses? Beleza. O que eu preciso fazer? Precisa agir. Precisa te movimentar na realidade. Precisa fazer as coisas acontecerem. Precisa vestir ali a couraça da responsabilidade daquilo que tu nasceu. Hoje, como um adulto, tu tens responsabilidades mínimas, que não são problemas, são só responsabilidades. E viver com esse nível de comprometimento. Simples. Não reclama, não fofoca, ora, age. Acabou. Quando tu fizer isso, quando tu entender de fato e te colocar nessa realidade, o porquê começa a surgir. Te garanto. Tu começa a te inserir nessa realidade, tu fazer os teus movimentos levando em consideração para quem tu vive, levando em consideração quem são essas pessoas no teu ambiente de trabalho, na tua família próxima, família distante e amigos, e na tua realidade, no teu convívio espiritual, lidar com Deus. Leva isso em consideração, age de uma maneira responsável, prática, e os porquês começam a se conectar. Beleza? Então eu espero que
tenha feito sentido e tu possa aplicar esses 3 exercícios bem práticos. Não reclama, não fofoca e vai orar. Beleza? E até a nossa próxima live.